Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E na aula de hoje, nessa videoaula, a gente vai tratar sobre a quinta questão da segunda unidade desse conteúdo aí do Enem, beleza? Então vamos lá. Lembrando que nessa unidade a gente está discutindo sobre o tema cultura e indústria cultural, que é um dos temas mais frequentes de aparecer no vestibular. Então preste atenção para você não perder nada dessa explicação. E a gente começa essa questão, que já foi questão do Enem, com um texto sobre algumas festas do cristianismo. Vamos ler junto? Vamos lá? Bom, o cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. Logo aí no começo, tu destacaria três coisas importantes. O cristianismo, antigas práticas e festa sincrética, beleza? O que é sincrética? A palavra sincrética deriva da palavra sincretismo. Sincretismo é um termo que a gente utiliza na sociologia, na antropologia, nos estudos culturais, como se fosse um intercâmbio, uma fusão de elementos de culturas diferentes. Nesse caso, elementos de diferentes religiões também, ok? Então, sincretismo significa isso, um intercâmbio, uma fusão de elementos de matrizes diferentes, de origens diferentes. A igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista. Então vamos lá, o Natal, que comemora o nascimento de Jesus, é do dia 24 por 25 de dezembro, né? E aí, que data é o São João? Dia 24 de junho. Então percebe que existe uma distância de 6 meses no calendário entre o que seria o nascimento de João, São João, e o nascimento de Jesus, que é o Natal. É isso que ele está dizendo aqui no texto. E instituiu a data de comemoração a este último, ou seja, a João Batista, de tal maneira que as festas do solstício de verão, quando começa o verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. Presta atenção. Antes do cristianismo, já existia uma festa na Europa, durante o período do final do mês de junho, que era a festa do solstício de verão. O que se fazia nessa festa? Se acendia fogueiras em homenagem ao Deus Sol, ao começo do verão europeu. Só que ao longo do tempo o cristianismo foi incorporando essas festas, que já existiam antes, e tornando as festas cristãs. E aí surgiu a fogueira de São João, né? Então incorporou essa prática, cristianizou a festa, e aí hoje a gente tem o São João como uma festa do calendário cristão, ok? Vamos lá. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos, pela igreja, pelo clero. A partir do Concílio de Trento, que é um concílio da igreja ali do século XVI, 1545 a 1563, a igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo, como, por exemplo, aquelas que existiam no solstício de verão europeu, e associá-las à doutrina cristã. Então eles meio que batizaram a festa, cristianizaram a festa que já existia antes, que era uma festa tradicional, uma festa de comemoração ao começo do verão europeu, e aí acabou sendo absorvida pelo cristianismo dentro do calendário cristão, ok? Então é isso que a gente viu como tema da questão. Agora o que é o comando da questão? O que vai ser perguntado? Vamos ler juntos? Vamos lá? A pergunta é a seguinte: com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto, que é a igreja, adotou as práticas descritas de absorver cerimônias que já existiam e torná-las cerimônias cristãs, que consistem em, e é exatamente isso que ele te pergunta, no que consiste esse processo que a igreja fez para se fortalecer em termos de popularidade, de expansão da sua influência lá na Europa. Letra A. Promoveu atos ecumênicos. Meus queridos e queridas, quando eu falo para você a palavra ecumênico, você lembra de quê? Ecumênico é quando você tem no mesmo evento, numa mesma festa, várias lideranças religiosas ou pessoas de religiões diferentes naquele contexto. Nesse caso, a gente não está falando de diversidade religiosa. A gente está falando de absorção de características tradicionais, costumeiras seculares, para uma festa que se tornou cristã, que é a festa de São João.
Então a letra A, ela tem um pouco a ver com o tema, mas ela não responde à pergunta. Até porque ela traz uma coisa que não existe no que a gente leu no texto, que seria a diversidade de representatividade religiosa. Então a letra A não nos serve. Vamos para a letra B. O fomento de orientações bíblicas. Bom, eu acredito que não tenha nenhuma passagem da Bíblia que diga que a gente tem que acender fogueira para São João. Então não é algo que está na Bíblia, mas é algo que ao longo do tempo a igreja foi absorvendo. Como, por exemplo, a festa do solstício de verão, que se tornou hoje a festa de São João. Então não tem a ver com a Bíblia, mas tem a ver com a adoção e absorção de práticas já tradicionais. Letra C. A apropriação, o que significa apropriar-se? Tomar para si. A apropriação de cerimônias seculares. Exatamente. A cerimônia de homenagem ao verão, ao solstício de verão, onde se acendia fogueiras na Europa, era uma cerimônia secular. E aí o cristianismo absorveu essa cerimônia e transformou-a na festa de São João, na fogueira de São João. Então a letra C faz sentido, mas calma, ainda tem duas opções. Letra D de dado. Retomada de ensinamentos apostólicos. Também acredito que nenhum dos apóstolos ensinou que se deva acender fogueiras a São João. Até porque isso foi oficializado somente no século XVI. Então há muito tempo os apóstolos já haviam partido dessa para uma melhor. Então não faz sentido a letra D. Letra E. Ressignificação. O que significa isso? Adotar um significado novo. De rituais fundamentalistas. O que é o problema da letra E? É a última palavra. Fundamentalistas. Porque esses rituais não são fundamentalistas. Eram práticas tradicionais, do costume dos povos europeus. Então não tem a ver com fundamentalismo religioso, com o extremismo religioso. Pelo contrário, tem a ver com práticas tradicionais, seculares, que foram apropriadas e absorvidas pela igreja ao longo do tempo. Então a nossa opção correta, a única opção que pode ser correta, é a letra C. Vamos conferir? Letra C de casa é a nossa opção correta. Muito obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.